E aí, meus príncipes? Hoje é dia de sentir uma crise existencial das fortes, porque o SCP que eu vou trazer nesse vídeo é conhecido por ser um risco cognitivo, ou seja, que se as informações sobre ele se espalharem para o público, vai causar um caos. As pessoas iriam enlouquecer de tanto medo que iriam sentir se soubessem sobre o que ele se trata, e nesse caso, enlouqueceriam depois de saber o que acontece com a gente depois da morte. Para ter uma noção básica do quanto eles têm trauma desse SCP, logo de cara o número dele fica se modificando a todo momento no documento, para tentar camuflar a identidade dele e com vários avisos dizendo para não comentar sobre esse SCP com ninguém. E se você fechar o arquivo nesse exato momento, a fundação não vai te punir, mas apenas se você fechar o arquivo e vazar. O mesmo acontece para quem caiu de paraquedas e acidentalmente se deparou com o documento desse SCP. Apenas feche o arquivo, apague ele do seu histórico e vá embora. E se você por acaso leu alguma coisa, por menor que seja, não comente nada sobre ele com ninguém. Desligue o computador e procure tratamento com amnésicos o mais rápido possível. Mas se você deseja continuar, você está ciente do risco que está correndo. Clicando para continuar a ler o arquivo, mesmo sabendo dos riscos, nós chegamos a algumas gravações que foram feitas. Mas obviamente eu vou resumir o mais importante. Bom, vocês devem saber o que são o Conselho O5, os membros mais importantes e de cargo mais alto na Fundação SCP. E por serem as pessoas mais importantes e de conhecimento indescritível, quando um deles morre, eles precisam recuperar o corpo para poder guardar o seu cérebro. A gravação que eu vou mostrar para vocês agora é narrada do ponto de vista de um outro conselheiro O5, e eu vou alternar entre as falas dela e algumas explicações, tudo ao mesmo tempo. Meu nome é Miriam Prather. Eu fui a O5-7 por 77 anos. No meu tempo de mandato, eu presenciei 19 jeitos anormais diferentes de fazer alguém voltar à vida. Mas olhando através da ciência e magia, podemos resumir tudo em duas amplas, porém simples, categorias. Uma é a clonagem, uma simulação onde é criado a partir da mente e do corpo do falecido. E o segundo é o temporal, que é um pouco mais complexo, mas essas duas categorias têm algo em comum. A pessoa não tem nenhuma lembrança, ou a experiência da morte. E mesmo depois de mais de milhões de anos da nossa existência, nós da Fundação nunca tivemos sequer um testemunho sobre o que acontece depois que morremos. Ou pelo menos, não tínhamos até agora. 6 meses atrás, ressuscitamos Roger Sheldon, o nosso antigo O5-11, usando um método diferente para fazer ele voltar à vida. Aos 73 anos, Roger era o mais novo do conselho quando morreu. Ele tinha 2 hábitos bem comuns para um O5. Na época a gente tolerava, mas agora depois que isso aconteceu, resolvemos proibir. O primeiro era que ele não queria se fortificar de jeito nenhum, que é basicamente tomar vários suplementos para aumentar o tempo de vida. O segundo era uma mania de tirar folgas sem avisar para onde ia, e ia completamente sozinho. Numa dessas viagens de férias, ele sofreu um AVC e morreu sozinho numa região rochosa na ilha de São Domingos. Como ele saía sem avisar, nós não fazíamos ideia de onde ele poderia estar, e demorou 14 anos até que achássemos o que restou dele. Uma pausa para um leve lembrete. Eu tinha dito que no começo eles costumavam recuperar o corpo do O5 que morreu para guardar o cérebro dele e recuperar as informações. Mas como o Roger ficou 14 anos desaparecido, vocês devem imaginar que não restou muita coisa dele. Muito menos o cérebro que eles tanto precisavam. Dito isso, vamos voltar para a gravação. As chuvas e o sol forte do lugar e talvez os animais que estavam ali deixou apenas os ossos do que um dia foi o Roger. A equipe de resgate usou vassouras e sacos para recuperar o máximo que restava dele. Como não restou muita coisa dele, nenhum dos outros 19 jeitos de ressurreição que tínhamos iriam funcionar, então pegamos tudo que restou dele para construir algo o mais próximo do que ele era, fisicamente, quanticamente, eletricamente parecido para que o coração dele voltasse a bater no novo corpo. Então, o Roger voltou à vida perfeitamente. Ele saiu do casulo que criamos para ele.
parecendo até um pouco mais jovem e mais saudável do que eu me lembrava dele. Ele chorou incontrolavelmente por um tempo, sem responder a qualquer coisa. Depois de quase meia hora, ele voltou. A sua expressão de repente ficou calma e então fizemos várias perguntas para ele, onde ele respondeu a tudo bem empolgado e aliviado. Também mandamos ele para quarentena e ele não reclamou durante os 30 dias que ficou lá. Ele se comportou como cada um de nós do conselho iria se comportar naquela situação. E no fim, depois de um debate, todos nós concordamos que ele voltasse a fazer parte do conselho O5. Ele compensou nosso esforço, continuando seus deveres mais focado do que nunca, demonstrando um conhecimento e percepção que nunca tínhamos visto antes nele. Mas ele teve algumas mudanças estranhas nos hábitos. Por exemplo, ele pediu para uma equipe médica e guarda-costas ficarem sempre perto dele, demonstrando bastante interesse na segurança quando estávamos criando algum procedimento de contenção para determinado SCP. E também começou a mostrar desgosto quando o assunto era sacrificar os classes D. No começo a gente não deu muita importância para isso, mas deveríamos. Ele escondeu a verdade de todos nós. Naturalmente, no nosso interrogatório inicial, perguntamos para ele se ele tinha qualquer lembrança da morte e ele disse que não. E mesmo mentindo, ele conseguiu passar no teste do polígrafo. Antes, o Roger se negava a usar qualquer suplemento para prolongar a sua vida, mas há mais ou menos 2 meses atrás ele chegou em mim e perguntou se nesses 14 anos que ele esteve desaparecido, se os cientistas tinham criado algo que pudesse nos dar a imortalidade. E eu respondi que não. Por mais que nós do conselho usamos suplementos que podem prolongar nossa vida por anos, nem nossos melhores pesquisadores conseguiu criar um suplemento que nos desse imortalidade. E a ressurreição só pode ser repetida 1 ou 2 vezes, ou seja, uma hora ou outra a morte iria chegar. Juntando todas as suspeitas no Roger, nós investigamos ele nas sombras. Ele foi esperto em esconder os rastros e, enfim, nós pegamos ele e confrontamos com perguntas. E foi isso que o Roger nos disse. Eu tentei não falar disso antes, mas a verdade é que eu estava consciente durante todo o tempo depois que eu morri. Eu suponho que logo depois que eu morri tinha apenas o nada. Era como um sono profundo no começo. Eu estava cego, surdo e sem me mexer, mas lentamente eu recuperei a consciência e eu me tornei ciente de cada sensação. Eu enxergava dentro de um corpo imóvel. Eu não consigo descrever completamente, mas imagine você prender sua respiração além da dor, além do desespero, com a cabeça se debatendo e os olhos saltando, como se fosse um sonho de sufocamento sem fim. A minha pele secava e rachava na luz do sol. Insetos famintos apareceram rapidamente e eu senti seus ovos se chocando em mim, as larvas se arrastarem, os gases surgindo e estourando dentro de mim, cada célula se rompendo, os fluidos do meu corpo azedando e apodrecendo. Eu conseguia sentir tudo com mais intensidade, mais do que quando eu estava vivo. Eu senti cada unha e cada fio de cabelo sendo tirado de mim pelo vento. Eu sentia uma dor inexplicável. A lógica seria que a dor fosse diminuindo conforme meu corpo se desfazia, mas não. Ela só aumentava a cada ano, a cada mês, a cada segundo que se passava. A dor se intensificava com o tempo. Eu senti tudo até quando meus ossos viraram poeira. E acredite em mim, eu não vou retornar para aquela existência angustiante, nem daqui a 100 anos e nem nunca. Eu pedi ajuda ao nosso melhor pesquisador e eu tenho certeza que ele poderia estender nossas vidas. Eu ofereci grandes coisas a ele e até, quem sabe, a sua liberdade. Mas ele riu e recusou. Mas eu acredito que existem outros dispostos a fazer isso, custe o que custar. Qualquer coisa é melhor do que eu ver, e é melhor do que o destino após a morte, desde que seja para sempre. Depois que o Roger terminou de falar, todos da sala ficaram perplexos e depois apavorados. O rosto do O5-8 ficava cada vez mais pálido enquanto o Roger repetia toda a história de novo. E então ele interrompeu e gritou que um cenário de morte humana classe Keter tinha que ser declarado naquele exato momento e que essa informação tinha que ser contida a todo custo. E naquela sala, o caos se instaurou. O Roger insistiu em contar mais e mais detalhes do que sofreu, sensações e imagens de sofrimento que não podemos sequer imaginar. Os membros do conselho estavam enlouquecidos com a informação do que nos aguardava depois da morte.
O O5-10 chutou a mesa e começou a gritar enquanto os outros, também apavorados, tentavam controlar a ele e a si mesmos. E então, o líder de todos, o O5-1, silenciou a todos e se levantou, com o rosto vermelho e tremendo. Ele então instaurou o protocolo de emergência 17, onde todos os conselheiros iriam receber amnésicos e esquecer daquela informação, menos o Roger. E então o O5-1 disse: cometemos um grave erro libertando você da contenção, e isso será corrigido. Antes que eles pudessem trancar a sala, o Roger saiu correndo pela porta, enquanto Miriam, a O5-7 que narrou a história pra gente, corria atrás dele, quase sendo esmagada pela porta, até que segundos depois, tiros foram ouvidos de 3 direções diferentes, dando um fim no Roger e na Miriam. Vocês conseguem entender o porquê a Fundação esconde tanto essas informações? O porquê eles se entupiram de amnésicos para esquecer tudo que o Roger disse sobre o sofrimento pós-morte? Porque eles acreditam que a crença é a chave. A informação sobre o que acontece com os mortos é um risco de informação. Se alguém ouvir, eles vão acreditar que isso realmente vai acontecer depois que morrerem. É por isso que os O5 apagaram suas memórias e porque o documento é cheio de bloqueios para acessar. Isso tudo é para impedir que essa informação saia e condene milhões de vidas ao mesmo destino. O destino de uma dor inimaginável enquanto seus corpos se desfazem e a dor aumenta a cada segundo. Mas também existem várias outras formas de interpretar esse SCP. O primeiro é que isso aconteceria com todos nós depois que morrêssemos, e não há nada que você possa fazer para impedir. Nesse caso, não saber sobre o que acontece depois e apagar sua memória não é uma vantagem. A segunda é que ele é um risco de informação que o O5 descobriu e afeta apenas aqueles que sabem. E a última é que o O5 estava alucinando tudo, já que não tem como os nervos dele realmente sentirem, muito menos transmitirem dor para o seu cérebro que já estava se desfazendo junto com o resto do corpo. E isso tudo que ele, entre aspas, viu e sentiu foi causado pelo método incomum de ressurreição que usaram nele. Por mais que seja perturbador e um pouco confuso o documento, ele causa uma crise existencial muito boa, fazendo a gente se perguntar o que nos espera depois que partirmos. Mas eu não tô muito afim de ficar pensando nisso. Eu acho que o melhor a se fazer é tomar uns amnésicos e esquecer isso tudo.